Olá a todas, todos e todes. Somos o grupo PET Educação da Universidade de Brasília e viemos apresentar o trabalho Representatividade, Reconhecimento e Defesa do Movimento LGBTQIAPN+, na Universidade. Diálogos necessários. Os apresentadores serão eu, Caio, e o Samuel, ambos estudantes de pedagogia e integrantes do grupo PET Educação. Sendo junho o mês dedicado ao orgulho LGBTQIAPN+, vê-se como importante o conhecimento dos significados da sigla, assim como a subjetividade e resistência da comunidade frente à heteronormatividade cisgênera que oprime a diversidade e a pluralidade de ideias. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar o conhecimento da comunidade docente-discente através de um estudo qualitativo e exploratório realizado por meio da aplicação de um questionário online para docentes e estudantes da pós-graduação da Faculdade de Educação da UNB, visando assim fomentar diálogos e debates necessários na formação de uma geração de educadores capazes de transformar o período de retrocesso no qual nos encontramos. No monograma tão importante em questão, temos a letra L representando as lésbicas, mulheres que se relacionam com mulheres, G, gays, homens que se relacionam com homens, B, bissexuais, pessoas que se relacionam com homens e mulheres, T, transexuais e travestis, quem passou por transição de gênero, Q, queer, pessoas que transitam entre os gêneros, e intersexo, pessoas com qualidades e características masculinas e femininas. A, assexuais, quem não sente atração sexual por quaisquer pessoas. P, pansexuais, quem se relaciona com quaisquer gêneros ou condições sexuais. N, como não binários, as pessoas que não se percebem pertencentes a um gênero exclusivamente, cuja identidade e expressão não se limitam ao masculino e feminino, estando fora do binário de gênero e da cisnormatividade. E mais, como outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Resultados e discussão. Os dados foram produzidos a partir de um questionário online aplicado a 27 docentes doutores da FE com 19 respostas, sendo 11 do gênero feminino e 8 do gênero masculino, e 20 estudantes da pós-graduação com 15 respostas, 9 do gênero feminino, 6 do gênero masculino, totalizando 34 respondentes. As respostas apresentadas, elas foram agrupadas e analisadas em consonância com o objetivo oculto, trazendo o percentual de soluções, a argumentação e o confronto com os pesquisadores da área. A primeira questão analisada objetivou saber se os depoentes possuíam algum conhecimento que remetesse diretamente ao significado de cada uma das letras que compõem a sigla LGBTQIAPN+. Mostrou que 52% informaram saber o que significa cada uma das letras em apreço, sem recorrer a uma pesquisa eventual. Por outro lado, 47% informaram desconhecer o que significa uma ou outra letra, revelando a falta de políticas educacionais voltadas ao grupo em geral, com assuntos atinentes aos direitos humanos. Para as três próximas questões, poderíamos ter até 102 evocações de cada situação, uma vez que cada correspondente poderia indicar até 3 letras. Ao verificarmos quais das 3 letras que compõem a sigla do movimento social LGBTQIAPN+, o depoente tem o maior conhecimento, observamos que houve um empate, sendo as mais citadas L, G, com 21 situações, B e T, com 17 citações cada uma. Os dados revelam a real necessidade de garantirmos conhecimentos aos envolvidos sobre o movimento e também garantir uma formação inicial à frente à atuação do professor, que se torna um agente social, cultural e político, que promove e socializa a prática pedagógica voltada para os direitos humanos amplos. Por outro lado, ao verificarmos quais das três letras dentro desse monograma que o depoente tem
menor familiaridade e conhecimento, temos a letra P, que foi evocada 33 vezes, a letra N, que foi selecionada 28 vezes, a letra A, que foi marcada 24 vezes. Esse resultado demonstra que temos que denunciar a realidade injusta que vivemos, denunciar a impunidade de qualquer tipo de violência, difundir os grupos que constituem a diversidade cultural é uma forma de se posicionar contra a insensatez dos detentores do poder público e privado, que não, na grande maioria das vezes, buscam naturalizar a miséria, a violência e as mortes desses grupos específicos. Por fim, quando indagados quais as letras que compõem a sigla LGBTQIAP+, eles não conheciam o significado, observou-se que 30 depoentes não sabem o que significa a letra N, não sabem dizer o que a letra P significa e não conhecem o significado das letras A e I. Este resultado demonstra que a garantia dos direitos à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura de direitos humanos está defasada por falta de esclarecimento. Os achados revelam muito mais que uma só análise em função de número de laudas. É uma análise profunda que pode ser revelada um ponto de vista do quanto a gente precisa divulgar e difundir o real significado desse monograma. Haja em vista que revela que essas histórias vividas são silenciadas por trás de uma letra. É preciso relativizar, não só saber o significado das siglas, não só entender esse componente, mas também entender que muitas vezes significa a ausência dessas pessoas nos ciclos sociais desses grupos. Por isso que é necessário ter políticas públicas inclusivas, esclarecedoras dentro dessa temática, para que assim esse tema ele possa deixar de ser banalizado e passar a ser reconhecido. A produção desse artigo serviu como ponto de partida para reflexões necessárias e densas dentro do processo de reconhecimento do movimento social, cuja sigla é LGBTQIAPN+. Mais dos estudantes, dos professores, das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, entendendo a intersecção. Ao tratarmos as questões aparentemente simples, como saber o reconhecimento destes depoentes acerca das letras que designam um grupo específico, nós direcionamos o nosso olhar para a vida dessas pessoas que passam por diversas situações de discriminação, preconceito e estão dentro da margem da sociedade. É necessário humanizar, enxergar no conhecimento daquilo que se defende, que é o direito da diversidade à vida. A irrefutabilidade das considerações aqui postas sobre a necessidade de difusão e defesa dos direitos das minorias, como o caso do monograma, não está solidificada. Ao contrário, queremos trazer o debate de opiniões diversas, um debate esperançoso que traz uma necessidade de investigação capaz de fomentar um diálogo sobre a temática, que por si só traz o protagonismo necessário para a defesa dessas minorias, ressignificando o nosso papel de professor crítico que valoriza a diferença no combate a diversas formas de violência que a gente vivencia, rompendo com o silenciamento, a discriminação e a tentativa de amordaçar os pensadores. Pois é necessário derrubar as normas que vêm sido estabelecidas e inseridas nos meios sociais e na universidade. Os autores agradecem o Fundo Nacional de Desenvolvimento, FNDE, o Decanato de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.